Olá, hoje vamos falar sobre propriedades coligativas. Por definição, as propriedades coligativas são propriedades físicas que estudam os efeitos ou consequências da adição de um ou mais solutos do tipo não voláteis. Primeira coisa que temos que discutir é por que o soluto deve ser um soluto do tipo não volátil? Porque os solutos voláteis, eles rapidamente perdem os seus efeitos, já que evaporam a uma temperatura de ebulição baixa. As propriedades coligativas dependem única e exclusivamente do número de partículas, englobando ou moléculas, se forem de natureza covalente ou molecular, ou íons, se for de natureza iônica, dispersos em solução. E não dependem da natureza do soluto. Quer dizer, depende só da quantidade. Então, é uma propriedade quantitativa. Ou seja, não importa o tipo de substância, o tipo de soluto que foi adicionado, e sim a quantidade final de partículas dispersas que estão presentes para fazer os efeitos. Então, quantidades iguais de soluto provocam os mesmos efeitos coligativos, independente da sua fórmula ou do tipo da substância que foi acrescentada. Eu tenho dois tipos de solutos, moleculares e iônicos. Entendemos como molecular aqueles que são ligados por ligação covalente e não liberam íons na solução. Os principais são o açúcar, tanto a glicose, C6H12O6, como a sacarose, C12H22O11, e também a ureia. Já soluto iônico, sabemos que são aqueles que liberam íons na solução. Então, temos os ácidos, as bases e os sais. Todos eles, quando em meio aquoso, eles vão liberar cátions e ânions, liberando íons em solução, portanto, são solutos iônicos. Dessa forma, essas partículas que ficam dispersas no solvente, e sabemos que a água é o solvente universal, então é o que é mais tratado nos exercícios, essas partículas são responsáveis por mudanças em determinadas propriedades do solvente. Como que eu vou fazer o cálculo das partículas dispersas? A primeira coisa a ver é o tipo de soluto, ou se ele é molecular ou se ele é iônico. Se o soluto for molecular, como ureia, glicose, sacarose, a concentração no início ela será igual à concentração no final. Por quê? Porque se eu colocar, por exemplo, 1 mol por litro de glicose, a glicose não vai se separar liberando íons. Então, no final, eu terei também 1 mol por litro de glicose. Já se o soluto for iônico, é necessário que eu faça dissociação iônica ou ionização proporcionalmente aos coeficientes, verificando qual a proporção molar de cátion e de ânion que esse soluto vai liberar em solução. Eu vou mostrar isso com um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, 1 mol por litro, como foi falado, de glicose, eu sei que a glicose é um soluto molecular, ela vai continuar 1 mol por litro de glicose, ou seja, a concentração, a quantidade de partículas dispersas no início é a mesma do final. Já no soluto iônico, veja o exemplo do NaCl, que é um sal. Isso acontece para sais, ácidos e bases. Então, o NaCl, se eu colocar em água, o que vai liberar? Vai liberar 1 mol de Na+, 1 mol de Cl-. Foi colocado 1 mol de sal, no final eu tenho 2 mols de íons. Quer dizer que a concentração no final é maior, é diferente da concentração inicial. Agora, se eu pego um sal, K2SO4, o que eu vou reparar?
Ao fazer a dissociação, vai ficar 2K mais esse O4 menos 2. Esse 2 na frente do K é para fazer o balanceamento. Então, 1 mol de sal me dá no final 3 mols de íons. Como que eu sei que são 3 mols de íons? É a soma do coeficiente do cátion, que é 2, e a soma do coeficiente do ânion, que é 1. No total, 3 mols de íons. Aqui nós já falamos, 1 mol por litro, em 1 litro há 1 mol de partículas, mas quando eu pego NaCl, no final, 1 mol de solução, eu vou ter 2 mols de íons, referente a 1 mol de cátion e 1 mol de ânion. Ou seja, eu tenho concentrações iniciais iguais, mas concentrações finais diferentes. No final, 1 mol por litro de Na+, é mais concentrada, tem mais íons do que a glicose de mesma concentração. E o que vai acontecer? Lembra que lá no início falamos que propriedades coligativas estudam os efeitos da adição de soluto não volátil? Quais são esses efeitos? Esses efeitos vão ser na pressão de vapor, no ponto de ebulição, no ponto de congelamento, ou chamado de ponto de solidificação, e na pressão osmótica. Quando se adiciona soluto não volátil, ocorre 4 coisas simultaneamente. O nome dessas propriedades coligativas tem aquele macete que é o TECO. T, tonometria, E, ebuliometria, C, criometria, osmometria. Tonometria. Ao adicionar um soluto não volátil, diminui a pressão de vapor. Ebuliometria. Ao adicionar soluto não volátil, aumenta o ponto de ebulição. Criometria. Ao adicionar soluto não volátil, diminui o ponto de congelamento. Osmometria. Ao adicionar soluto não volátil, aumenta a pressão osmótica. Resumindo, ebuliometria ou ebulioscopia, eu posso usar a terminação, sufixo, metria ou copia, vai depender do exercício ou do livro que a gente estiver usando. Ebulioscopia, aumenta a temperatura de ebulição. Tonoscopia, abaixa a pressão de vapor. Crioscopia, abaixa a temperatura de congelamento. Osmocopia, osmometria, aumenta a pressão osmótica. O que é pressão osmótica ou osmose? É a passagem do solvente de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Essa definição de osmose ela é muito utilizada em biologia também. O que a gente entende como tonometria? Tonometria é relacionada com pressão de vapor. Como o próprio nome diz, pressão de vapor é a pressão exercida pelos gases. Então, nesse primeiro recipiente, eu tenho apenas moléculas de solvente. Então, vamos pensar em água pura. Eu tenho apenas água pura, as moléculas normalmente com aquecimento, em se tratando de ebulição, tem que haver o aquecimento, elas vão passar do estado líquido para o estado gasoso ao atingir 100 graus Celsius, que é o seu ponto de ebulição. Essas moléculas no estado gasoso, elas vão exercer uma certa pressão nesse recipiente. O que acontece? Quando eu adiciono as moléculas de soluto não volátil, representado pelas bolinhas pretas, o soluto dificulta essa ebulição, ou seja, elas competem com o solvente, elas dificultam, elas se tornam como barreira para essa ebulição e haverá a passagem de menor quantidade de moléculas de água do estado líquido para o gasoso. Então, eu vou observar que tem menos moléculas que passaram para o estado gasoso, consequentemente, a pressão exercida por esse vapor será menor. Então, ao adicionar soluto não volátil, haverá menor quantidade de moléculas passando pelo processo de ebulição, portanto, menos vapor e menor a pressão exercida por esse vapor.
Então, aqui eu tenho 3 líquidos, sendo acetona, água e óleo. O que eu vou observar? Eu vou observar que quanto mais vapor tiver, maior será a pressão de vapor. Então, quanto mais evaporado, maior a pressão de vapor. E quanto menos evaporado, menor a pressão de vapor. Então, em termos de moléculas de vapor, o que eu vou reparar? O óleo praticamente não tem. E a acetona é a que tem mais. Se ela tem mais vapor, maior será a pressão de vapor. Eu digo que esse líquido ele é mais volátil. Então, quanto mais vapor, ele está mais evaporado, ele está mais volátil. Mais volátil é aquele que tem ponto de ebulição mais baixo. Por isso que se a gente deixar um vidrinho de acetona aberto, grande quantidade dele vai evaporar, porque ele é volátil. Ponto de ebulição dele é baixo. A água é intermediária e o óleo é o contrário. O óleo não tem quase vapor, então a pressão de vapor dele é menor, ele é um líquido menos volátil. O ponto de ebulição dele é maior. Outra maneira de mostrar sobre essa questão da pressão de vapor é através do gráfico. Vamos olhar o gráfico. Eu tenho aí 2 curvas. O exercício me contou que essa de cima que é álcool, a de baixo é da água. Se eu quero comparar as duas, eu vou pegar uma temperatura. Vou pegar aqui a temperatura de 20 graus Celsius, uma temperatura em que eu analise fixamente o comportamento das duas. E vou marcar os pontos e observar aqui na lateral, no eixo Y, o valor da pressão de vapor. O que eu tenho? A 20 graus Celsius, pressão de vapor da água é 17,5 e a pressão de vapor do álcool é 44. O que eu entendo com isso? Que na mesma temperatura, a pressão de vapor do álcool é maior que da água. O que indica a pressão de vapor mais alta? Significa que o álcool está mais evaporado. Está mais evaporado porque ele é mais volátil. Se ele é mais volátil, o ponto de ebulição é menor. Então, eu entendo que pressão de vapor é inversamente proporcional a ponto de ebulição. Quanto maior a pressão de vapor, nesse caso o álcool tem maior pressão de vapor, menor é o ponto de ebulição. Por quê? Porque ele é mais volátil, tem mais vapor. Aqui nesse gráfico eu tenho praticamente a mesma coisa, porém agora com 3 curvas. Qual é a análise? Eu vou analisar na temperatura aqui 0. Eu tenho gráfico verde, azul, vermelho. Pegando aqui no T0, na temperatura 0, eu vou ter que a maior pressão de vapor é a curva vermelha. A mais evaporada é a água pura, é o solvente puro. Se eu coloco um sal, se eu coloco um açúcar, nós vimos já que vai dificultar a evaporação, vai dificultar a ebulição. Então, vai abaixando a pressão de vapor, tanto na azul quanto na verde. Agora, analisando somente a azul e a verde, que é uma solução. Por que são soluções? Porque é o solvente misturado com o soluto. Eu pergunto, qual é a mais concentrada? É a azul ou é a verde? A ideia é que quanto mais concentrada, menor é a pressão de vapor. Então, eu vou ter que a concentração da 2 será maior do que a concentração de 1. Ok? Ebuliometria. Ebuliometria refere-se à diminuição do ponto de ebulição quando eu acrescento, o contrário, quer dizer, o aumento do ponto de ebulição quando eu acrescento um soluto. Então, as moléculas de soluto funcionam como barreira para a ebulição do solvente, quer dizer, a adição do soluto dificulta a ebulição. Por isso é necessário aquecer mais
e o ponto de ebulição será maior. Então, quando eu tenho água pura e faço o aquecimento, a 100 graus Celsius, na pressão de 1 atm, vai entrar em ebulição. Porém, se eu colocar um soluto qualquer, seja ele iônico ou molecular, eu vou aumentar a concentração dessa solução e eu vou ter que ficar mais tempo aquecendo, vou ter que aumentar ainda mais a temperatura, fazendo com que seja maior do que 100 graus Celsius. Criometria, que é a terceira propriedade coligativa, é aquela que estuda que quando eu adiciono um soluto não volátil, eu vou ter uma diminuição de ponto de congelamento. Por quê? Porque o soluto vai dificultar a organização. Lembra que no estado sólido, as moléculas estão bem organizadas e há um pequeno movimento entre elas, o movimento é mínimo. Então, a adição de soluto dificulta essa passagem para o estado sólido, fazendo com que o ponto de congelamento seja ainda menor. Se eu pego água pura, por exemplo, ela congela a 0 graus Celsius. Se eu colocar 1 mol por litro de glicose, vai congelar a menos 1,86, mas se eu colocar ainda mais concentrada, 2 mol por litro, o ponto de congelamento será ainda mais baixo, menos 3,72. Então, quanto mais concentrada for a solução, mais difícil será o congelamento e mais baixo será o ponto de congelamento, chamado também de ponto de solidificação. A última propriedade coligativa é a osmometria, só relembrando qual é a definição de osmose. Osmose é a passagem de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico através de uma membrana semipermeável. Nós temos 3 tipos de membrana: permeável, passa tudo; impermeável, não passa nada; semipermeável, permite a passagem de solvente, mas não permite a passagem de soluto. Então, aqui eu tenho um exemplo: lados A e B divididos por uma membrana semipermeável. No lado A eu tenho água pura, no lado B eu tenho água e algumas moléculas de soluto. Ou seja, o lado A é o lado hipotônico, menos concentrado. O lado B é o mais concentrado devido à adição de soluto. O que vai acontecer? Vai haver passagem de água do meio menos concentrado A para o lado mais concentrado B. Então, vai passar de A para B. A água, o volume de A vai diminuir, o volume de B vai aumentar. Vai acontecer exatamente isso. Um outro exemplo clássico é o exemplo da salada temperada. Quando eu adiciono sal, eu torno o meio externo mais concentrado, havendo passagem de água do interior da hortaliça para o meio externo, fazendo com que a salada fique murcha. Aqui é praticamente o mesmo exemplo do anterior, eu tenho água pura e aqui eu tenho uma solução mais concentrada. Por osmose vai haver passagem de solvente, nesse caso a água, do meio menos concentrado para o mais concentrado, ok? E aqui é um exemplo clássico que é o da hemácia, pode aparecer tanto em química quanto em biologia. Se eu pegar uma hemácia e colocar ela em água com 9% de cloreto de sódio, fica um meio isotônico. O que é iso? Igual. Então, de mesma concentração, vai haver manutenção de volume e de forma. Se eu colocar essa hemácia num meio menos concentrado, hipotônico, vai haver entrada de água para dentro da hemácia. A água passa do meio menos para o mais concentrado, o volume da hemácia vai aumentar. E se eu colocar essa hemácia no meio mais concentrado, hipertônico, a água sai de dentro da hemácia para fora, para o meio externo. Então, a hemácia vai ficar murcha, enrugada. Aqui eu coloquei alguns exercícios. O primeiro, sob mesma pressão, comparando as temperaturas de ebulição e de congelamento de uma solução aquosa de açúcar com as correspondentes para água pura. Então, eu vou comparar solução de açúcar, água e açúcar, e água pura. O que eu vou ter? O que vai acontecer com a temperatura de ebulição? Ela vai
aumentar. Então, a concentração aumenta a temperatura de ebulição e diminui o ponto de congelamento. Então, a letra C. Qual das soluções e solvente apresentados a seguir apresenta maior ponto de ebulição? Maior ponto de ebulição é aquela solução mais concentrada. Quanto mais concentrada, maior o ponto de ebulição. Então, a água pura está fora. Aí eu vou comparar 0,2 de glicose, 0,2 de sacarose. Vocês concordam comigo que como a concentração é a mesma e ambos são solutos moleculares, vai dar 0,2 no final. Quando eu pego 0,2 de NaCl, o NaCl vai separar em Na+, e Cl-. Então, eu terei 0,2 de Na+, 0,2 de Cl-. No final, esse 0,2 vai virar 0,4 de NaCl. E o cloreto de magnésio, mesmo 0,2, o que vai virar no final? Também vai dissociar e vai liberar Mg mais 2 Cl-. Então, vai ficar 0,2 de Mg e 0,4 de Cl-. Por que é 0,4? Porque o coeficiente do Cl- é 2. E as concentrações são proporcionais aos coeficientes. Então, veja a letra D e E. Partindo dos mesmos 0,2, aqui no final eu vou ter 0,4 de NaCl e aqui no final eu vou ter 0,6. 0,6. Por quê? Porque eu vou ter 1 Mg mais e 2 Cl-. No final eu vou ter 3, eu vou ter o triplo, por isso que dá 0,6. Então a resposta é a letra E, porque quanto mais concentrada, maior o ponto de ebulição. Um aluno viu um noticiário que nos países frios como Estados Unidos, Canadá e países europeus, a prática de adicionar aditivos especiais a radiadores de automóveis é bastante comum, pois esses aditivos alteram algumas propriedades físicas da água. Que alterações podem ocorrer com as propriedades físicas da água? Então vamos lá. Especificamente com relação à adição de aditivos, o objetivo de se adicionar um aditivo a esses países onde tem um inverno bem rigoroso é fazer com que haja uma diminuição do ponto de solidificação, ponto de congelamento da água no interior desses radiadores. Por quê? Porque se a água do radiador congelar, vai ter um problema no automóvel. Então, com relação a esse aditivo, o objetivo é provocar um abaixamento no ponto de congelamento da água, evitando com que a água no interior do radiador se congele. Dificultar, na verdade. Aqui eu tenho duas curvas. O gráfico é pressão de vapor em função da temperatura. A seu respeito, podemos afirmar: um desses gráficos é o solvente puro, o outro gráfico é uma solução, quer dizer, eu tenho solvente puro e tenho uma solução mais concentrada. Analisando aqui uma temperatura fixa, o que eu vou ver? Que a pressão de vapor de A é maior que a pressão de vapor de B. Se A tem maior pressão de vapor, ela é a menos concentrada, então A é o solvente puro e B, que tem a pressão de vapor menor, é a mais concentrada, é a solução. Então A é o solvente puro e B é a solução. A alternativa correta é a letra B. Então encerramos esse conteúdo de propriedades coligativas. Espero que vocês tenham aproveitado. Tchau, tchau!